Bem-vindos à parte 2 aqui com o Gustavo Verini, que está contando a história dele. Eu tô adorando. E bora, vamos continuar essa história que eu tô curioso pra saber o final. E aí, tô eu assistindo Chaves no camarim. Assistindo Chaves, aí, pô, televisão, pra quem tá acostumado só com o YouTube e os streamings da vida, televisão tem comercial. Né? Sim. Então, para o Chaves e vai pro comercial. E eu tô sentadinho ali, vendo comercial, e aí sabe aquela inserção que eles faziam de jornal para dar uma notícia, negócio, e às vezes eles faziam pesquisa de rua, né? Sim. E aí deu aquele negócio lá, SBT, na rua, não sei o que, e eu tô assistindo, o quê? Aí eu vejo um cara com o microfone, nós vamos passar aqui na rua agora, nós estamos fazendo uma enquete aqui, não sei o que, você, parou uma pessoa, você acredita que alguém é capaz de parar o próprio coração? Nossa, eu me arrepio. Nossa. Eu fiquei assim, velho, olhando pra televisão, falei, Mentira. Eu falei, não é isso que eu tô vendo. Aí esse repórter perguntou pra mais 2, 3 pessoas. E aí ele virou pra câmera e falou, se você não acredita, acompanhe hoje o programa do Ratinho, porque vai ter um homem que é capaz de parar o próprio coração, não sei o que. Mano, nossa! O programa, aí foi quando caiu a ficha de que o programa estava sendo pautado em mim. Nossa! E o desespero? Deu um desespero? Deu uma ansiedade. Aí que eu te falei, deu uma ansiedade. Eu nunca me desesperei, mas eu sempre tive essa... A única vez que eu falei que eu fiquei nervoso foi à frente do Silvio Santos a primeira vez. Todas as outras vezes, programa do Silvio Santos, Ratinho e tal... Sempre tive ansiedade, assim como eu tenho hoje, para subir no palco. Quero ir logo. É uma ansiedade de quero ir logo. Quero que aconteça. Tipo assim, eu tô aqui, falta 10 minutos para subir no palco, eu quero que esses 10 minutos passem logo para eu já estar no palco. Eu subo no palco, eu relaxo. É diferente, não é nervoso. Putz, eu vou me apresentar. Não, é ansiedade de quero me apresentar. Então, foi isso que aconteceu. Eu queria estar lá no palco já logo para fazer isso. Cara, eu fiquei... Se você tem esse programa hoje no meu canal também, salvo, que na época a gente podia... subir, hoje não pode, mas na época tinha. Então eu tenho lá os programas que eu participei e esse programa tá lá. Se não me engano, ele deve ter uns 45 a 50 minutos só de conteúdo. Eu fazendo, eu atuando. Eu atuando por aí. Eu falei, cara, eu fiquei um programa inteiro fazendo coisas. E eles deixaram literalmente para eu fazer a parada do coração nos últimos 3 minutos do programa, obviamente. Então, nós fizemos, a enfermeira lá, deu tudo certo e tal. E aí eu lembro que o Ratinho virou pra mim e falou assim, na hora que eu volto ali e tal, ele fala assim pra mim, Verena, você não precisa ficar fazendo essa coisa pra provar pra ninguém que você faz, você é muito bom, não sei o quê, e tem mais, semana que vem ele tá aqui de volta. Sem eu falar nada. Nossa. Eu saí do palco, atrás da coxia tinha o diretor-geral, o diretor de cena, o roteirista, todo mundo me esperando e falando comigo, Verene, semana que vem então o Ratinho quer que você volte e a gente queria ver se você chegava mais cedo pra gente poder ir no nosso escritório e conversar sobre um possível contrato de exclusividade com você pra você ficar fixo no programa e tal. Que massa. Aí, mano, foi quando eu vi o quão doido foi aquela ideia que eu tive. E que bom que teve. Né? E só uma curiosidade. E arriscar, né? Uma curiosidade. Até então, né? Às vezes as pessoas devem pensar, o cara vai na TV, ele ganha uma montoeira de dinheiro. Não ganhava nada. Então, nada. Visualização, cara. Você sabe quanto que custa em horário nacional uma propaganda de 10 segundos? É absurdo. Eu vou dar um número pra eles. Na época, quando eu comecei lá no Ratinho, uma propaganda de 30 segundos que eles faziam ali pra aquelas ração, merchan, aquelas coisas que o Ratinho fazia ali. Não vou errar por muito não, tá? Mas 30 segundos ali era R$80 mil aproximadamente. 30 segundos. O que ele acabou de falar que já deu 30 segundos. R$80 mil. R$80 mil. Então, ele não recebia cachê, mas pensa que quer ele ficar 45 minutos. Quanto que custaria isso? Tipo, não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. E depois pingou. Depois veio o contratinho e eu fiquei 3 anos consecutivos fixo
o programa, ou seja, estava lá toda semana, todo mês, apresentando ali direto. E aí entra uma pergunta que não quer calar. Como que tu tinha repertório pra isso? Porque, cara, beleza, tu vai fazer uma mágica, porque a gente sabe, o leigo, tu faz uma coisa com baralho, se tu usa baralho de novo, ele vai dizer, é aquela da carta. Isso aí. Né? Então tu tem que trazer coisas que como é TV, não viram antes, tem que ser inovador e tem que ser impactante. Sim, exatamente. Da onde que surge esse repertório? E aí que eu falei que a TV foi o meu primeiro laboratório, porque foi onde foi o meu momento mais criativo. Foi porque eu tinha que criar, eu tinha que trazer algo novo. E tu não teve nenhum bloqueio criativo nesse meio tempo? Não tive, cara. Eu fazia assim, eu terminava o programa, eu saía dali, pegava o carro, eles me levavam pro hotel, eu do carro até o hotel já estava pensando na próxima apresentação. Sim. Eu vou fazer isso, aquilo. E eu conectava as coisas, e eu comecei, eu sei que você acompanhou e tal. Sim. Se você parar para puxar os repertórios que eu apresentei, eu sempre apresentava coisas que não tinha ninguém fazendo. Tá. Eu não apresentava coisas que as pessoas estavam demais, bola de esponja, carta ambiciosa, exato. Baralho invisível. Eu quando vou na TV é baralho invisível. O baralho, eu acho que baralho, eu devo ter pego um baralho na mão lá pela 4ª, 5ª vez que eu fui no programa. Eu acho que fez Tiny Plunger, talvez não. Eu fiz Tiny Plunger fiz no Ratinho também, mas eu fiz no Domingo Legal também. Tiny Plunger, mas no Ratinho demorou um pouco mais. Mas acho que o primeiro efeito de cartas que eu fiz, se não me engano, foi Back in Time. Não, foi Back in Time, do baralho voltar lacrado no final. Acho que foi o primeiro efeito, porque o Ratinho, eu lembro que na época a produção falava comigo, não, traz alguma coisa diferente, não vem essas coisas muito de baralho, não, que o Ratinho, tem muitos mágicos que vêm, eles só fazem coisa com baralho. E aí eu fiquei com isso na cabeça, então eu evitava ao máximo fazer qualquer coisa com carta. Sim. Quando eu levava alguma coisa com baralho, eu falava com a produção, relaxa que vai ser diferente. E aí já tinha o aval deles, eles confiavam. Tanto que no início eles pediam para eu passar o que eu ia apresentar. Depois não. Eles falavam assim, você vai se apresentar tantos minutos, vai ter tantos blocos e tal. E eu levava, entendeu? Eu chegava lá, eu falava, eu trouxe isso. Então eles nem me perguntavam. Eu chegava, botava ali, preciso só de uma mesinha, botava as coisas na mesa. E isso era ao vivo? Era ao vivo. Tu tinha algum contato antes com os cortes de câmera? Eu sei que tu tem um retorno lá. Aí é o retorno em tempo real que tu assiste. Então, pra cuidar tu pensava assim, cara, nesse momento eu vou ter que ficar nesse lado esquerdo, porque se eu ficar pra cá vai vazar o segredo. Então, tu tinha esse cuidado? Eu tinha esse cuidado, mas, como eu falei, pela experiência que eu tive lá atrás na TV no interior. Pela experiência que eu tive de ver outros mágicos fazendo. Por exemplo, o Cyril Takayama, pra quem é mágico e não sabe, o Cyril Takayama, ele tem um diretor de corte que anda com ele. Então, quando ele vai na televisão, esse diretor anda com ele para ficar na suíte, para poder fazer os cortes. Ou seja, a TV recebe a instrução do diretor dele para colocar os cortes onde ele quer. Para poder ficar... E isso o cara tem que estar muito alinhado. Não é vou levar o meu amigo lá que ele sabe o que vai acontecer. Não. É o cara que trabalha com ele. Extremamente alinhado, saber até a respiração do cara. Nessa hora ele vai... olhar pra cá. Exatamente. E eu, por estudar esses caras, assim, dissecar o material deles, eu aprendi a me portar na frente das câmeras. Ótimo. Então, tipo assim, quando eu chegava lá, inclusive, aconteceu algumas vezes. Assim, no início não, mas depois de ter entrado nesse contrato e estar lá com eles lá, eu chegava lá e até os próprios câmeras chegavam pra mim, Verino, o que você precisa? Onde que a gente pode pegar? De onde a gente pode filmar? Cara. Assim. Que legal. Só que a maioria das coisas que eu fazia não tinha problema de ângulo. Raramente eu fazia alguma coisa que tinha alguma coisinha, né? Então, assim, eu deixava muito livre. E os caras ficavam mais besta com a minha apresentação, como eu sabia que câmera estava pegando, como eu sabia, como eu tinha que mostrar para a câmera, porque eles reclamavam muito que os caras... Que se apresentavam às vezes fazia assim, por exemplo, abrir um baralho e fazia assim, aqui eu tenho um baralho normal, várias cartas diferentes e tal, e o cara não dava tempo, porque o cara mostrava que quando a câmera ia focar, o cara já baixava o baralho, entendeu? Porque não tem experiência, não sabe que tem que olhar o monitor, não sabe que tem que dar o tempo do câmera aproximar, focar, é diferente, entendeu? Então, e eles, quando eles falam assim, Vinícius, só quando for fazer e tal,
E aí, quando eles viram a primeira vez, falaram, cara, pra você não precisa dar instrução nenhuma, velho. Onde você aprendeu televisão? Eles falaram isso pra mim. Que massa. Eu falei, cara, aprendi fazendo e assistindo. E fazendo. Ou seja, foi um troço mesmo de... É por isso que eu falo, o melhor laboratório é você fazer as coisas acontecerem e não ficar esperando, sabe? Sim. Não, E eu acho que tem muito daquilo, acho que toda criança já brincou, por exemplo, que tava lá no Maracanã, fez um gol e... tô vendo a plateia e tal. Eu acho que isso é a mesma coisa. O cara tá vendo o Mágico na TV, eu me imagino fazendo igual ele. E isso ajuda. Chega na hora, agora é minha chance. Exatamente. Eu vou fazer igual ele. Exatamente. Quem nunca teve um vício de linguagem de algum mágico da TV, que é alguma coisa que fala, alguma coisa. Eu tive muito no início da carreira imitando vários mágicos, porque até a gente... E é difícil até hoje... quem sou eu? Quem é a minha persona, né? Exato. Então, a gente tem que pegar um pouquinho de lá, um pouquinho daqui, e às vezes a gente estuda quantos Danis da Ortiz brasileiros a gente tem aí. Montão. Eu me conheço. Então, cara, mas, cara, claro, é uma forma de homenagem, mas às vezes a pessoa gosta tanto que acaba sendo interiorizado na pessoa, né? Então, pra te criar teu próprio estilo. E isso é legal, eu acho que você é um cara muito único, assim. Tu vê, esse é o Gustavo Verini, não é cópia de ninguém, e sempre tu pega um efeito, pode ser o efeito mais clássico do mundo, é o teu jeito. E eu acho que isso é muito interessante. É aquilo que diz, o mágico, quando compra uma mágica, tem que pegar o manual, rasgar e jogar fora, senão você vai ser só mais um mágico, fazendo as mesmas mágicas, do mesmo jeito que todos os outros. Sim. Então, isso que eu acho muito impressionante, cara, é tu conseguir criar um repertório que é único. E, gente, isso não é fácil de ser feito. Embora pareça, é só mudar uma ideia, cara. Não. Porque chega uma hora que tu não tem pra onde fugir. Chega uma hora que, cara, beleza, eu vou apresentar 1, 2, 3 vezes na TV? Tá, eu tenho 3 efeitos. Agora apresenta 40 vezes. Apresenta o ano inteiro. Cara, eu já fiz lá. E o ruim da TV é que, tipo assim, tu tá aqui. Tu não pode apresentar um negócio aqui. É uma escada que é aqui... Aí a próxima vez é aqui. Aí a próxima vez é aqui. E agora parei meu coração. Pra onde é que eu vou? Vou fazer o que agora? Que eu vou fazer? É exatamente isso que eu tive. Essa foi a minha sensação. E o parar o coração foi o início. Então como é que tu sai disso, né? Porque, cara, pra te parar o coração e daí começa aqui, o cara vai estar tchau, vem outro. Né? Então por isso que eu fiquei... Da onde tu tira essa referência? Foi tu estudando coisas novas? Como é que tu buscava essa diferença? Tipo, tu pensava, preciso fazer uma coisa, sei lá, com uma caneta. O que eu vou fazer com uma caneta que outros mágicos não fazem? Como é que tu interiorizava esse pensamento para te criar as coisas novas? Eu fazia muito de pegar o que estava acontecendo no momento, o que os caras estavam apresentando no momento. Tipo, mágicos, ou não, tipo, Copa do Mundo. Vou fazer alguma coisa com Copa do Mundo. Não, os mágicos mesmo. Eu pegava o que... Eu continuava buscando o que os mágicos estavam apresentando, via tudo aquilo e falava, não posso fazer nada disso. Eu quero que me vejam como alguém diferente. Sim. Porque, assim como você falou, no meu início eu tinha os vícios de linguagem, eu tinha essa coisa de imitar outros mágicos, de pegar o trejeito de outros mágicos e tal, até às vezes a forma de se vestir, não sei o quê. Sim. E aí eu falo, cara, não pode ser assim. Se eu quero ser alguém reconhecido, eu não posso ser reconhecido por ser alguém igual a outro alguém. Ou parecido. Ou parecido, ou tal. Então, assim, tanto que no início lá, quando eu me apresentava, eu ainda não tinha ido para a TV Nacional, e eu fazia alguns shows no interior, onde eu morava, e as pessoas falavam assim, você estava na televisão semana passada, não estava? Não sei o quê. Só que não era eu, era outro mágico. Só que porque eu fazia os mesmos tipos de mágica, o mesmo jeito, me apresentava, me arrumava e tal. Então, assim, eu ficava feliz, porque o cara tava me comparando com o mágico da TV que não era eu. Eu tava ganhando mérito sem ser eu. Só que, assim, eu ia só ser aquela sombra. Porque eu não ia estar lá. É o famoso, quem que é ele? É o mágico. Não é o Gustavo Verini ou Marcelo Sokol. Exato. É o mágico. Exato. Tá, mas como é que é o nome? Mágico, é um mágico. E hoje reconhece pelo nome. Né? Isso foi uma coisa muito interessante, porque quem me falou isso foi até o Léo Macedo. O Léo Macedo, a gente... Nosso amigão. Eu me lembro dele ter falado isso pra mim, cara. Isso foi um negócio bem, bem legal de ouvir dele, assim. Que ele, não sei em que situação que ele tava, não sei se ele que perguntou, não me lembro exatamente como foi a situação. Mas eu sei que ele falou que a pessoa lembrou do meu nome
e falou pra ele, não, tem o Vierini lá do SBT, não sei o que, não sei o que. Ah, legal. Aí ele falou, cara, isso foi muito foda, assim. Porque, tipo, a pessoa lembrou do teu nome. Não foi o que você fez. Mágico, Não foi um mágico. Porque ele falou, as pessoas lembravam muito assim, aquele mágico japonês. Que tem alguns. Né? São coreanos. E alguns são coreanos, e outros são chineses, e alguns japoneses, e eles põem todos na mesma panela. Então, assim, aquele mágico japonês. Ou então, o David Copperfield. O Mr. M. O Mr. M. Né? E aí ele falou que nesse... o Vierini. Aí ele falou que, porra, falaram o seu nome, velho. Que massa. Aí eu falei, então tem uma parada aí. Porque o meu nome não é o mais fácil de decorar. Não. Eu sempre achei o meu nome difícil. Eu falo, se eu fosse hoje para eu escolher o meu nome, eu escolheria um nome fácil. Entendeu? E hoje eu nem uso o meu primeiro nome, eu uso só Vierini. Porque eu quero que as pessoas, de fato, entendam o meu nome e associem o meu nome à minha imagem, né? Então eu estou usando, de fato, somente Vierini. Então, assim, ter esse reconhecimento e chegar na TV, e hoje eu continuo gravando, voltei a gravar recentemente, mais vezes, né? Voltei assim... Depois da pandemia, né, deu uma baixada, até TV em geral, né? Sim. Mas aí o Ratinho voltou a me chamar, só que eu volto como convidado, não tenho mais um vínculo de contrato. Tem camarim ainda? Tem camarim, então continuo tendo camarim, continuo tendo cachê, Mas, então assim, eu volto no programa do Ratinho e volto a fazer uns trabalhos muito legais, volto com os convites muito legais. E agora, recentemente, fui convidado pela Patrícia Bravanel, né, onde a gente fez um programa que foi muito legal. Quem está vendo hoje, não sei por quando vai ao ar esse vídeo, mas aconteceu em fevereiro essa participação. E aconteceu novamente, gravei novamente, vai ao ar agora, dia 2, né? 2 é domingo. 2 de março é domingo. Não, 1 de março é domingo. Dia 2 de março. Então é isso aí. Dia 1º de março vai ao ar a minha segunda participação que eu gravei agora essa semana. E assim, foi sensacional a experiência de novo de estar lá com a Patrícia. Legal. E assim, estar com a Patrícia hoje, para mim, é uma honra gigante, porque eu, assim, tenho um carinho absurdo pelo pai dela, né? Pelo Silvio. E assim, o Silvio, ele foi um cara que me ajudou muito, assim, ele onde ele pôde e como ele pôde, ele engrandeceu o meu trabalho, sabe? Que legal. Eu falo que, não só o meu, mas de todos os mágicos que passaram pelo programa dele, assim, eu tenho certeza que todos tiveram experiências positivas lá dentro. Ele sempre consegue extrair o melhor. Exato. E o Silvio, ele sempre soube valorizar o artista. Desde a primeira vez que eu fui lá, eu tive, assim, uma experiência gigante. Em 2015, ele me convidou para encerrar o Teleton com ele. Essa foi uma outra experiência, assim, que eu me lembro, mas de uma maneira tão forte, que, assim, eu recebi uma ligação da produtora do Teleton, e ela falou assim para mim, ô Vierini, o Silvio pediu para eu te ligar, assim, tá? O Silvio pediu para eu te ligar para te convidar para fazer o encerramento do Teleton com ele e tal, não sei o que. Não, para participar do Teleton, assim, ela começou. Aí eu, e como que vai ser, qual horário, não sei o que. Ela, então, o horário a gente não tem muito certo. Por quê? Porque não é horário, para fazer assim, com ele. Ia, né? Aí eu, com ele, ela, você não vai participar durante o dia, você vai participar de noite, quando o Silvio vem para encerrar o Teleton. Ou seja, o Teleton era uma coisa de 24 horas, né? Sim. E aí eu vinha para encerrar com ele. Aí eu falei, tá, mas e como que é isso? Convidado do Silvio e tal? Ela falou, ele pediu para eu te ligar para te convidar. Tá bom. Eu, na minha cabeça, pensei assim, ô Socorro, falei, não, Silvio me convidou? Não é. É a produção que está me convidando. E assim, sou convidado do Silvio porque é ele que é o dono do programa e tal, e dono da emissora e tudo mais. E fui de boa pro SBT. Cheguei lá, aí o meu nome não estava na lista de entrada para entrar pro SBT em si, né? Porque a portaria, cancela, né? Exato. Aí a mãe falou, mas seu nome não tá, não sei o que. Eu falei, então, mas é estranho. Aí eu chamei a menina que tinha me convidado no WhatsApp, falei, olha, estão dizendo que meu nome não tá na lista e tal, não sei o que. Aí ela, não, mas não tá. É porque você foi convidado do Silvio, então você tá numa outra lista, diferente.
Aí eu falei, ué, eu tô entendendo o que eu tô entendendo ou eu tô ficando maluco? Eu falei, não vou aqui achar nada, vamos ver. Aí fui na tal outra fila que tinha e realmente estava lá, fila VIP, não sei o quê, pior que tinha. E aí recebi o meu crachá, um crachá diferente e tal, eu com o carro da produção pro estúdio. Chego no estúdio, aí ela fala assim, o seu camarim é um outro camarim aqui mais pra trás aqui, que é um camarim maior e tal, que você é convidado do Silvio e tal. Aquilo de novo, batendo. De novo. Aí eu juro pra você, quando ela entrou comigo no camarim, que abriu a porta, irmão, era um camarim, talvez do tamanho dessa sala toda aqui. E os camarins lá são camarim tipo um quartinho, pequeno. Era maior que isso aqui, era maior que esse salão que você tá vendo aqui. Tinha uma mesa de ponta a ponta, assim, com tudo que você pode imaginar. Chocolate, bolo, comida, refrigerante, salgado, tudo que você pode imaginar tinha na mesa. Aí ela falou assim, isso aqui é pra você ficar mais à vontade e tal, então eu te deram um camarim um pouco maior, isso aqui. Aí ela falou, não, por ser convidado do Silvio, então é um pouco diferente. Eu parei ela, falei, aqui, vem cá, posso te fazer uma pergunta, assim, porque eu tô muito curioso? Aí ela, pode. Eu falei, convidado do Silvio não é todo mundo? Porque ele é o dono, né? Então, todo mundo que vem tá sendo convidado dele. Aí ela, não, você não tá entendendo. Todo mundo aqui é convidado do programa, do Teleton e tudo mais, são convidados. Mas o Silvio me pediu, pessoalmente, para te ligar. Nossa! Aí minha cara foi no chão. Aí ela falou, e você vai entrar com ele, só quando ele entrar. E você vai entrar e vai encerrar o Teleton com ele e com a família dele no palco. Aí eu falei, não é possível. Beleza, não vou me acelerar o meu coração agora. Beleza, me arrumei, fiquei lá no camarim, temparaço, tava desde 5 e pouco da tarde, até umas 11h30 da noite. E nada. Ninguém veio, nada. Ninguém veio. Sozinho. Aí vieram lá perto da meia-noite e me chamaram para ir pro estúdio, para ficar atrás da coxinha lá. Fui para lá, levei minhas coisas e tal. E nada. O Silvio foi, apresentou não sei quem, apresentou uma banda. Aí eles vieram para mim e falaram, olha, Verini, você me desculpa, mas eu acho que o quadro vai cair, porque já passou muito do tempo, já era para ser encerrado o programa, e eu acho que ele não vai mais fazer. Eu falei, tudo bem, fazer o quê? O que eu posso fazer? É o Silvio. É o Silvio. Aí ele termina a participação da banda, e ele faz assim, mas aqui, eu não tinha chamado o mágico, cadê o Verini? Assim. Aí a produção olha um pro cara do outro, vai lá, entra. Tipo assim, vai que agora vai que é tu. A gente leva suas coisas. Tipo assim, porque chamou, aí eu entrei. Aí ele veio conversar comigo, vai ter um papo, não sei o quê. E ficou. Aí falou, você falou do Uri Geller aqui e tal, que eu tinha falado na apresentação que eu tinha feito no programa dele. Tinha feito o número do Garfo no programa dele. Aí falou, eu te chamei porque eu achei muito interessante aquilo, eu nunca tinha visto aquilo. Você tem como fazer aquilo, não sei o que. Aí eu fui e fiz o número lá. E tu tinha, tinha talher lá? Tinha talher lá, tinha talher. Tá. Eu já tinha falado pra produção que provavelmente ele ia pedir e tal. E aí, ele fez o do Garfo. Depois eu fiz um outro número com a plateia inteira, aquele efeito de rasgar 4 cartas e tal, só que eu fiz com as imagens do Teleton e tal, na época, os mascotes e tudo mais. Então todo mundo no final, juntou os pedaços e o Silvio fazendo junto. Vou fazer essa amanhã, hein? E a Patrícia. Amanhã ou depois. E a Patrícia fazendo junto, e o Thiago Abravanel fazendo junto, a família dele toda ali assim. E aí eu termino de fazer o número, e aí eu falo, Silvio, eu posso te contar uma história aqui e fazer mais um número e tal? Ele, fica à vontade, faz o que você quiser. Assim, velho. Nossa. Isso já tinha passado de 20 minutos. Já era uma A produção já tava doida. Sim, a produção já tava doida. Tipo, caraca, não vai encerrar. Nós temos que ir embora. Aí eu vou e conto a história da Neve, a minha história, de verdade, com meu avô e tal, que foi onde eu comecei a gostar de mágica, que foi assistindo televisão e assistindo um cara fazendo a mágica da Neve, um mágico fazendo a mágica da Neve. E a história que eu contava quando eu apresentava esse número. E aí fui e fiz esse número e tudo mais. E assim, o Silvio adorou a apresentação, adorou tudo. E quando termina,
A produção já tinha me avisado, você vai entrar para um lugar e vai sair pelo outro quando terminar. E eu termino, o Silvio Santos agradece. Aí o Silvio Santos fez algo que ele não tinha feito com ninguém e que não era nem para ser feito, na verdade. Ele fez porque ele é o dono. Não, o Teleton é um programa que você não pode anunciar seu telefone de contato, nada disso, porque é um programa com um intuito de ajudar, né, e não de se promover. Mas ele gostou tanto do meu trabalho que ele falou assim: produção, coloca o telefone dele aqui embaixo. É Vierini, né? Qual que é o site? Não sei o que, pode falar. Então, assim, ele fez assim pra mim e pediu a produção para colocar embaixo no GC o meu telefone e tudo. Aí eu agradeci muito ele assim. Eu, pô, muito obrigado, não sei o que. E eu fui andando pro lado. E ele ia começar a despedir, né? Quando eu fui virando pro lado assim que eu ia embora, ele agarrou no meu braço, me puxou e falou assim: você fica aqui comigo, você vai encerrar o programa comigo. Nossa. Eu, sim, senhor. Aqui eu fiquei. Tá bom. Veio o Thiago Abravanel, veio a Patrícia. Ele, a Iris, a esposa dele, veio também, tal, a apresentação ali. Terminamos o programa, tal, agradeceu. Eu fiquei sem reação, sem saber o que eu fazia. Aí eu saindo dali, tipo, ainda sem reação. Aí eu falei com o produtor, falei: cara, o não eu já tenho. Você acha que eu consigo pedir uma foto com o Silvio? Aí o produtor falou: cara, o Silvio é o Silvio. É o Silvio, cara. Tipo assim, não dá pra saber. Porque ele não gosta de tirar foto. Mas não é porque ele se acha, pelo contrário. Ele acha que ele não é artista, ele só é um apresentador de televisão. Sim. Então ele não se acha artista pra tirar foto. Mas assim, pode tentar pedir. Tenta, né? Não, você já tem. Que tá num dia bom, né? Aí o Silvio, naquele dia, olha só que loucura. O Silvio sai pelo outro lado normalmente, com os segurança já. Sai do outro lado, que aí ele já pega o segurança e vai até o carro e não sei o que. E vai embora. Nesse dia ele saiu para onde eu saí. Por trás do cenário. Nada a ver, ele não sai por ali. O produtor já tinha me falado, ele vai sair pelo outro lado, assim, assim. E aí eu meio que, quando eu fui para ver se ele já tinha ido embora, ele vem por ali. E aí ele vem para mim: pô, só queria te agradecer e tal pela sua participação, obrigado aí, não sei o que, não sei o que. Ele veio me agradecer lá atrás. Nossa. Aí eu falei: Silvio, eu posso tirar uma foto com você? Ele: claro. Aí veio, tiramos uma foto. Aí ele: não, confere a foto, vê se ficou boa, senão a gente tira mais um. Eu juro por Deus, eu fiquei sem reação. Caraca, velho, o que foi isso? Beleza, terminei aquilo ali, fui embora tipo em êxtase, total. No dia seguinte de manhã, a produção do Domingo Legal me ligou para me chamar para semana, para domingo estar lá no Domingo Legal e tal, porque eles tinham ficado malucos e tal. Fui lá, não sei o que. Depois o Silvio chamou de novo para programa dele, no ano seguinte. E me convidou de novo. Nesse dia era outro quadro de mágicos, vários mágicos se apresentando. O Pyong estava no dia, a Atli Rose, eu acho. Todo mundo. E aí eu me apresentei, aí no meio da minha apresentação ele olhou assim e falou assim: eu lembro de você. Assim mesmo. Eu lembro de você. Você não fez o Teleton comigo ano passado? Aí eu falei: foi sim, Silvio, foi eu mesmo. Ele: você, rapaz, eu gosto de você. Ali. Produção, chama ele de novo, eu quero ele de novo no Teleton comigo esse ano. Nossa. E aí eu fiz 2 anos seguidos com ele. E era pra fazer 3, me arrependo até hoje. Em 2017 eu fui chamado também, só que eu tinha um contrato fora do Brasil num navio para me apresentar bem na data do Teleton. Aí eu falei: infelizmente eu não vou poder ir. Aí, tipo, mas assim, com muita dor no peito, eu tive que se recusar, assim, de aparecer com ele novamente. Mas aí em 2016 eu fui de novo, me apresentei, fiz mágica pra Patrícia, pro marido dela na época, assim, fiz pickpocket com o marido dela no palco, foi muito legal. E a partir daí, todos os anos eu fui no programa dele. Até a última vez, minha última apresentação com ele foi em 2018. Me lembro até hoje, foi quando eu fiz o número do Cubo Mágico. Aquela rotina ficou também na cabeça de todo mundo. Os mágicos falam até hoje daquela rotina do cubo assinado por ele, que apareceu no vidro, né? Vidrinho. E depois, aí depois veio 2019 e meio que foi corrida. Eu viajei muito em 2019, veio a pandemia, aí tipo...
ele meio que não voltou mais, entre aspas. Né? Ele ficou dando reprise. Aí ele ia e voltava em 2021 ou 2022, ele chegou a gravar mais uns programas, mas não estava mais, né, naquela vibe de direto. E aí passou tudo isso. E aí agora, ser chamado para fazer o programa e a Patrícia ter uma reação muito parecida com a do pai dela, com o meu trabalho, e gostar tanto do jeito que ela gostou, e me convidar de novo. E eu fui agora novamente, gravei com ela, ficamos quase 1 hora gravando. Nossa. Se for tudo pro ar, vocês podem ver, vai ficar mais de 40 minutos fácil, se for tudo pro ar. Vai. E quando eu terminei, já tinham desligado as câmeras, não tinha mais ninguém filmando. Ela virou pra mim e falou, cara, você é muito bom. Você prepara mais coisa. Você tem que voltar mais no programa. Ela falou, você tem que voltar mais. Aí virou pro produtor do programa e falou, tem que chamar ele mais vezes. E aí o produtor falou, não, vamos trazer ele, pelo menos 1 vez, 2 vezes no mês, tem que chamar ele, não sei o quê. Aí eu falei, caramba. Aí eu saí de lá, com a mesma energia renovada de quando eu fui a primeira vez. Que legal, cara. Tanto que no caminho para cá, eu fui para São Paulo, né? Gravei com ela na terça. Na quarta, fiz uma palestra para uma empresa. E na quarta noite eu saí de lá, né? Hoje a gente está gravando é quinta-feira, né? Sim. Ou seja, estamos mais de 24 horas virado, ainda não dormi. Saímos lá, fui só cochilando no carro, eu e minha esposa dirigindo. E aí, quando saímos de São Paulo, dentro do carro eu fui tendo ideias já. E já fui anotando. Meu celular deve ter aqui umas 6, 7 ideias já para a próxima apresentação. E eu vou espiar, hein? Então, assim... Pensa na tua senha? É loucura, mas eu peguei aquele gás de novo. Daquela coisa de criar mais, preparar mais para voltar e para trazer coisas novas. Então, eu sempre fui um cara incomodado de estar acomodado. Então, o comodismo... Boa, hein? Eu sempre estive incomodado de estar acomodado. Então, qualquer coisa que eu me vejo e falo assim, isso aqui tá bom, eu falo, bom nada. Se tá assim, dá para ficar melhor que isso aqui. Entendi. Entendeu? Os caras... Eu sempre fui chamado de louco no meio mágico. Desde quando eu comecei a fazer a TV, que as pessoas me viram, né? Que os holofotes voltaram, que começaram os mágicos, todo mundo me conhecer, eu fui chamado de louco pela maioria. Cara, o Verene é maluco. Como que ele apresenta esse tipo de número na televisão? Ou isso aqui. Porque assim, muitas vezes eu pegava as coisas e fazia no valendo. Eu várias vezes, sem mentira, eu não preciso disso. Várias vezes eu apresentei número na televisão que eu nunca tinha feito. A primeira vez foi na TV. Eu imagino. Entendeu? Eu imagino. Então, assim, minha esposa fala comigo até hoje, você é maluco? Você não vai ensaiar pelo menos um roteiro, uma coisa? Eu boto na cabeça e falo assim, eu já entendi o que eu quero falar, o que eu quero contar, o que eu quero transmitir, e eu já entendi como funciona. Isso aqui, pra mim, eu preciso levar pro público primeiro. Eu preciso de uma aprovação direta do público para entender se eu preciso mexer em alguma coisa e tal, eu preciso levar isso à frente. Então, assim, a maioria dos meus testes são feitos em shows. Porque eu preciso da experiência. É loucura. Né? Porque, para mim, não faz sentido, principalmente hoje. Hoje, que vocês estão me assistindo, eu já não faço mais mágica tradicional. Pode ser que algum dia eu volte a querer fazer. Sim. Mas hoje eu trabalho 100% exclusivamente com o mentalismo. Né? Tanto os meus shows quanto palestra shows. É o que eu faço hoje. Então, o mentalismo, para mim, é 100% do meu trabalho. Então, assim, o mentalismo não tem como. Você conhece um pouco de mentalismo, você sabe, não tem como eu treinar em casa, não tem como fazer com um espelho, não tem técnica apurada para eu ficar treinando ângulo. Não é. O mentalismo acontece na mente da pessoa. Então, assim, eu preciso de uma outra mente para fazer. E muitas vezes fazer até com a minha esposa já não funciona mais. Entendeu? Tem coisa que para testar com ela já não funciona mais. Tem coisa que sim, mas tem coisa que não. Que eu preciso de alguém que nunca me viu, que eu preciso de alguém que não tem nenhum cacoete, que não tenha me assistido ainda, que não tenha passado pela experiência ainda, para vivenciar uma coisa diferente. Então, onde que eu vou fazer isso? No show. Não tem outro lugar para fazer. Entende? Ah, que legal, cara. Eu acho que eu adorei essa história, eu adorei a parte 2 agora. Te agradeço muito por abrir essa história aqui, principalmente para mim e para todos aí que nos seguem.
E, cara, já disse 1000 vezes, sou teu fã. Valeu, obrigado. E somos amigos. Aqui o Venini volta e meia me ajuda a criar umas coisas pra mim, alguns lançamentos no meio mágico que vocês não conhecem, não vão conhecer. Talvez os mágicos conheçam aí, mas quem não é mágico talvez não tenha oportunidade de conhecer. Assim como eu já peguei várias dicas com o Sokol também. Isso aqui não quer dizer que eu tenho mais estrada assim, de mais anos, né? Não quer dizer nada isso. A gente sempre troca ideias na mesma conversa, não tem essa de, não, cara, às vezes, para quem não conhece, né, acha que não, o cara tá evoluído demais, não precisa aprender mais nada. Não existe isso. Para mim, o cara que acha que já sabe tudo, ele já cometeu o maior erro da vida dele, de achar que sabe tudo. Não, deixar de aprender é a pior coisa que tem. De achar que, não, isso aqui tá bom, não, o público não percebe, não, isso aqui tá legal, já tô acostumado com feijão com arroz e não vou fazer mais nada. Não faça isso. Se você é mágico, não faça isso. Se você é público, não espere isso de mim, não espere isso de quem eu quero que eu quero ver crescer, né? Sim. O Sokol com certeza não pensa assim também, porque é só ver o que o cara evoluiu e evolui a cada dia, então eu tenho certeza que daqui não vai sair isso. Né? E é não ter o medo ou a vergonha de perguntar, cara. Cara, o Verini sempre foi um cara muito aberto, assim, a conversa, a trocar ideia. E cara, se ele tiver que dizer não, ele vai dizer não na tua cara. Ele vai dizer, não, cara, não é assim, não tá bom, tá horrível. Né? Assim como quando tá bom, ele vai falar, cara, demais essa ideia, né? Como a ideia que eu lancei na Penguin Magic, que eu mostrei pra ele, disse, cara, isso aí tu tem que lançar, cara. Cara, nunca vi nada assim. Então, a gente bolou algumas coisas, até vai estar na conferência isso, você é mágico, eu não sei quando vai esse vídeo, se vai amanhã, se não vai, eu acho que não, só semana que vem. Mas se você já assistiu a conferência, vai ver aí. E é isso, cara, tá em constante evolução, e eu acho que falta muito isso dos mágicos se ajudarem, cara. Toda profissão os caras se ajudam. Ligo aqui pro outro cara, me ajuda nisso, aquilo, e os mágicos, muitos se recusam, cara. Muitos se recusam, não vou te ensinar, não vou te mostrar, ou enfim, cara, não tem isso. A gente tem que evoluir a arte, a gente tem que ter mais Verines na TV, a gente tem que ter outros mágicos que vai propagar a arte, porque, cara, é uma arte, a mágica tá se perdendo. Hoje é TikTok, outras coisas, tu não vê mais alguém indo num espetáculo de mágica. Não vê o cara saindo de casa para ir num teatro assistir mágica. Então eu acho que, cara, se os mágicos se unirem, se fortalecerem, estudarem juntos... Pô, o Venini tem muito conhecimento que eu não tenho, eu posso ter muito conhecimento que o Venini não tem. Então, cara, se a gente se juntar, é só evolução. Não tem Com essa, certeza. Não vou te ensinar porque isso é meu e não sei o quê. Cara, é por isso que não evolui. Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente precisa desse compartilhamento, a gente precisa... que não é só para ajudar o outro a evoluir, você evolui também quando você ensina algo, quando você compartilha algo, porque você está refrescando aquilo na sua memória e muitas vezes dali sai um gatilho de, putz, mas e se eu fizesse aqui diferente, tal coisa assim, assim, assim. Exatamente. Ou seja, você acaba evoluindo num momento de estar compartilhando, por exemplo. Então, eu acho que é bem por aí, você precisa ter mais desses compartilhamentos. Eu acho muito mais nutritivo para a mágica você compartilhar com quem quer aprender de verdade, do que deixar com que as pessoas aprendam sozinhas ou tentem buscar isso somente na internet, ou eu vejo muitas pessoas, se eu quiser isso aí eu aprendo no YouTube. Sim e não. Muitas vezes você vai aprender no YouTube de forma errada, porque você não sabe quem é o profissional que está do outro lado, se o cara que está lá do outro lado, ele realmente sabe, se ele tem propriedade naquilo que ele está falando, se ele tem conhecimento profundo naquilo que ele está ensinando. Às vezes ele está repassando só uma coisa que ele já viu, que é automático na cabeça dele. Eu vejo muitos caras fazendo números aí hoje em dia, igual, por exemplo, eu vi que o mentalismo teve virou uma moda agora, né, em algumas coisas, e eu vejo uns caras fazendo umas coisas que não faz o menor sentido. O cara só faz daquele jeito que eu tenho certeza que ele aprendeu que ele tinha que falar aquilo naquele momento ou fazer aquilo naquele momento. Mas se eu perguntar para ele o porquê que ele fala o que ele fala, ou por que ele faz aquilo que ele faz, ele não vai saber me responder. Com certeza. Ou ele vai inventar uma resposta que não vai ser a correta. Porque há pouco tempo, né, eu vi um ato, que depois eu vou te falar qual que é, mas é um ato famoso em mentalismo e tal. Eu não vou falar porque não quero spoiler aqui, mas é um ato famoso assim que até ficou famoso de vários mágicos querendo fazer isso, e esses dias eu vi um cara fazendo na televisão. Péssimo, porque ele não soube se posicionar
não vazou, não foi uma coisa que te estragou o número, não. Sim. Mas ele apresentou de forma ruim, pessimamente posicionado em relação às câmeras, pessimamente apresentado. O que ele fala com o que ele faz não condiz, entendeu? Então, assim, várias coisas fora de estrutura. É culpa dele também, mas o problema maior ali foi o como ele aprendeu. Ele, na verdade, não aprendeu. Essa é a coisa. Ele entendeu o segredo e ele entendeu o efeito, mas ele não entendeu a estrutura do número. Que é o mais importante. Conduzir de tal jeito, o porquê se posicionar da forma correta, o porquê dizer certas frases que deveriam ter sido ditas que não foram. Então, assim, tem várias coisas ali que estavam fora de contexto, que estavam fora, que estava errado. Sim. Então, assim, por quê? Porque o cara não estudou para apresentar aquele número. Então, provavelmente aprendeu vendo alguém fazer. Sim. Então, assim, realmente, se você aprender mágica vendo no YouTube ou vendo alguém fazer, você vai aprender aquilo ali. É só aquilo ali. O efeito em si. Mas a estrutura que dá para fazer uma expandida genial, que dá para criar sutilezas e fazer o negócio ficar monstruoso, você não vai ter nem ideia de que existe isso. Eu falo que para mim hoje as sutilezas, os detalhes são muito mais fortes do que o segredo principal ou do que o efeito principal. Eu falo isso totalmente para meus alunos. Hoje, há 5 anos eu dou aula de mágica toda semana, já fazem 5 anos, começando com pessoas leigas que nunca tiveram contato com a mágica, e mesmo eu ensinando, eles fazendo repetidamente toda semana, eu tenho que voltar e dizer, opa, vamos voltar aqui e olhar de novo esses detalhes, que eu também sou totalmente a favor da sutileza, detalhe, psicologia, tudo. E mesmo eu ensinando tudo isso, às vezes a primeira vez a pessoa não capta aquilo. Ela tem que executar algumas vezes para depois você vir aqui, ó, vamos lá de novo, e agora vamos refinar. Agora vai, agora volta, vamos refinar mais um pouco. Vai, agora tá quase perfeito. Porque a perfeição não existe. Mas é muito isso. Se você já aprende de um método mais ou menos, se você aprende um método de 100, o cara te explicou 80, tu vai executar 60. Com o tempo tu perde, tu tá executando 40. O que tu podia executar 100%, 98%, tu tá executando 30%. Entende? E se esse cara ensina para outro dessa forma, de 30%, que ele acha que é o 100%, nossa, nem se fala, né? E então, você vai fracionando isso até daqui a pouco tá ruim. É péssimo, né? Fazer o quê? Vamos encerrar o vídeo por aqui, já está com muitos minutos, eu não sei depois da edição quanto que vai ficar, mas já são muitos minutos, muitos gigas de vídeo. E eu meio que fugi da tangente, porque lá no início eu ia falar sobre a primeira competição de mágica, e depois eu fui pro outro lado. Mas depois a gente grava outro vídeo, outra hora com essa história. Mas, cara, um baita conteúdo aí, se você é mágico, se você não é mágico, se você é fã do Verini, cara, assiste isso, manda pra alguém, porque, cara, isso é uma história de um dos pioneiros da TV do Brasil. Então, cara, se você é mágico, você sonha em ir pra TV, você sonha em crescer, cara, tá aqui um dos caras que começaram com isso. E genial demais, já conquistou muita coisa, apresentou pro Silvio, que hoje em dia, infelizmente, cara, ninguém mais. Quem fez, fez. Quem fez, sabe? Até o Silvio falou que ele é um dos melhores mágicos que ele já viu na vida dele. Então, cara, isso é absurdo. Então, cara, segue o Verini nas redes sociais. Aqui eu vou deixar o Instagram, YouTube, tudo aqui, teu canal, vou deixar aqui. Me segue também, curte, manda para um amigo mágico e nos vemos no próximo. Caralho.